Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacati e agora a gente vai ver a regra de Chió para calcular determinantes de matrizes quadradas. Vamos começar? A regra de Chió, ou a regra do abaixamento da ordem da matriz, ela serve para calcular determinantes de matrizes de ordem 2 ou mais, fazendo o abaixamento da ordem da matriz, ou seja, lembrando que só existem determinantes de matrizes quadradas. Então, se é uma matriz igual essa matriz A, que é uma matriz de ordem 4, ou seja, 4 por 4, 4 linhas, 4 colunas, ela vai fazendo a regra de Shaw baixar para uma 3 por 3, depois para uma 2 por 2. Ou a matriz D aqui, que é de ordem 5, ou seja, uma matriz 5 por 5, 5 linhas, 5 colunas, ela vai baixar para uma 4 por 4, depois para uma 3 por 3, depois para uma 2 por 2. Tá? Então, dessa forma, a gente usa a regra de Chió para abaixamento da ordem da matriz e calcular o determinante. Só que a primeira regra que eu tenho que respeitar para fazer a regra de Chió, que o primeiro elemento, o elemento A1 de posição linha 1, coluna 1, ó, linha 1, coluna 1, tem que ser sempre igual a 1. Então, por exemplo, nessa matriz 3 por 3, tá? Calcular o determinante dela pela regra de Shaw. Então, primeiro elemento igual a 1, ok. Então, eu vou fazer um traço aqui, um tracinho aqui, tá bom? Separando a primeira coluna e a primeira linha. Ela é uma 3 por 3, então, pela regra de Shaw, ela vai abaixar para uma 2 por 2. De que forma? Eu vou pegar o 8, então, vou fazer menos o correspondente em linha, que é 2, vezes o correspondente em coluna, que é 5, tá? E aí, vai ficar 8 menos 10, que é menos 2. Próximo é o 3 aqui, menos correspondente em linha, vezes correspondente em coluna. Então, menos 2 vezes 4, tá? Então, 3 menos 8, menos 5. Depois, embaixo aqui é o 2 menos correspondente em linha, que é 3, vezes o correspondente em coluna, que é 5, ou seja, 3 menos 15, ou 2, desculpa, menos 15, que dá menos 13. Depois, o menos 3 menos correspondente em linha, que é 3, vezes o correspondente em coluna dele, que é 4. Tá? Ou seja, menos 3, menos 12, menos 15. Como caiu numa matriz 2 por 2, então calculo o determinante fazendo multiplicação da diagonal principal, lembra? 2 vezes menos 15 dá mais 30, menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, menos 5 vezes menos 13 dá mais 65. Então, 30 menos 65, que é igual a menos 35, ou seja, determinante dessa matriz A igual a menos 35. Mas e se o elemento A1 não for igual a 1, que é o caso dessa matriz B, que é igual a 2? A gente tem algumas regrinhas que a gente pode usar, e uma delas é trocar linhas ou colunas de lugar. Mas aí o determinante vai inverter o sinal, tá? Então, se der menos 30, vai ser mais 30. Se der mais 2, vai dar menos 2, tá bom? Então, posso trocar duas linhas ou duas colunas de lugar. Não posso trocar linha com coluna, tá? Então, só posso trocar linha com coluna. E nesse caso, o que eu vou fazer? Como eu quero que o A1, o primeiro elemento, seja 1, e o único 1 que eu tenho aqui é esse aqui, que está na coluna 2, eu posso trocar a coluna 1 de lugar com a coluna 2. E resolve o meu problema. Então, no meu determinante de B, eu vou trocar de lugar a coluna 1 com a coluna 2. Então, vou colocar aqui a coluna 2, que é 1, 2 e 12, vai passar a ser a minha coluna 1. E a coluna 2, que é 2, 6 e 10, passa a ser a minha coluna 2. A coluna 3 eu não mexi, então só vou colocar ela repetida no lugar. Então, lembrando que eu troquei duas colunas de lugar, significa que o determinante vai inverter o sinal. Para eu lembrar, vou colocar um negativo bem aqui na frente, tá bom? Então, ela tá do jeito que eu quero para usar a regra de Chió. Vou fazer a regra de Chió, vou pôr o negativo aqui novamente, tá? Vou fazer o risquinho ali, e aí eu vou fazer 6
menos correspondente em linha vezes em coluna, no caso, 2 vezes 2, 4. Então, 6 menos 4, que vai dar 2, né? 6 menos 4. Depois, 0 menos 2 vezes 2. 0 menos 4 também. E depois, o 10 menos 12 vezes 2, correspondente em linha vezes correspondente em coluna. 12 vezes 2, 24. Então, 10 menos 24, menos 14. E depois, o menos 2, menos 12 vezes o 2 de novo, menos 24, que dá menos 26. Caiu no 2 por 2. Vou colocar o meu negativo de novo aqui, ó, tá? Lembrando que eu inverti colunas de lugar. Então, diagonal principal, 2 vezes menos 26, menos 52, menos 4 vezes menos 14, vai dar mais 56, menos com menos mais, então vai ficar menos 52, menos diagonal secundária, menos 56, então menos 52, menos 52, menos 56, menos 108, ou seja, menos com menos, mais 108, tá? Então, determinante da matriz B igual a mais 108. Fácil, né? Eu também posso usar, né, além de trocar linhas ou colunas de lugar, posso usar outra regra, que é multiplicar uma linha ou uma coluna por um escalar, ou seja, um número qualquer dentro dos reais. Mas aí o determinante fica multiplicado pelo inverso desse escalar, ou seja, se eu multiplicar, por exemplo, a linha 1 por 3, o determinante vai ficar multiplicado por 1/3, que é o inverso de 3. Se eu multiplicar a coluna 2, por exemplo, por 1/5, tá? O determinante vai ficar multiplicado por 5, que é o inverso de 1/5. Pode ser até negativo, posso multiplicar por menos 8, por exemplo, a coluna 3, tá? Mas aí o determinante vai ficar multiplicado pelo inverso de menos 8, que é menos 1/8, tá bom? Então, nesse caso aqui, a mesma matriz que a gente fez anteriormente, lembrando que o determinante tem que dar 108, né? Vamos testar agora usando essa regra aqui. Então, eu vou pegar, geralmente, eu quero que esse 2 aqui vire 1. Para que ele vire 1, basta que eu divida ele por 2 ou multiplique por 1 sobre 2, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou multiplicar por 1 sobre 2, eu dividir por 2, a coluna 1 inteira. Por quê? Porque todas elas são múltiplos de 2 e vai ficar inteiro. Mas se eu quisesse pegar a linha 1, também poderia, tá bom? Sem problemas. Mas eu vou fazer com a coluna 1, ou seja, a coluna 1 eu vou trocar por meio vezes a coluna 1, tá? Então, para calcular o determinante, fazendo isso, eu vou ter, coluna 1 vezes meio, então, vai ficar 2 vezes meio, 1, 6 vezes meio, 3, 12 vezes meio, 5. O resto eu copio. 1, 2 e 12, 2, 0 e menos 2, tá? E aí, eu não posso esquecer que se eu multipliquei por 1 sobre 2, o determinante vai ficar multiplicado pelo inverso dele, que é 2. Então, para eu lembrar, vou colocar o 2 ali embaixo, tá bom? Aqui, vou colocar o 2 ali de novo, vezes, agora eu vou fazer a regra de Shaw. Primeiro elemento igual a 1, faço a barrinha ali, e aí eu coloco, deixa eu trocar a corzinha da letra. Taranã. Faço a barrinha ali, e eu faço a regra de Shaw, que eu vou ter 2 menos 3 vezes 1, correspondente em linha vezes coluna. Então, 2 menos 3, menos 1. 0 menos 3 vezes 2, então 0 menos 6, menos 6. 12 menos 5 vezes 1, então 12 menos 5 dá mais 7. Menos 2 menos 5 vezes 2, então menos 2 menos 10, menos 12, tá bom? Agora, caiu uma matriz 2 por 2, vou colocar o 2 ali ainda, né? Que é esse aqui. Aí, eu faço
multiplica diagonal principal, 12, multiplica diagonal secundária, 7 vezes menos 6 dá menos 42. Então, ali fica diagonal principal menos diagonal secundária. Então, menos 42 dá mais 42, tá? Ou seja, vou fazer embaixo, 2 vezes 54, que é igual a 108. A gente pode usar também o teorema de Jacobi. O que fala o Jacobi? Que eu posso trocar uma fila por ela mais outra fila multiplicada de um escalar k por um número qualquer. Menos zero, senão continua a mesma coisa. Quando a gente fala fila em matrizes, significa que eu estou me referindo a uma linha ou uma coluna, tá? Então, eu posso, por exemplo, trocar a linha 1 por ela, mais um número k qualquer, pode ser 3, 2, 1, menos 2, menos 5, menos 0,5, vezes a linha 2, por exemplo, ou a linha 3, ou a linha 4. Eu só não posso usar a linha 1, posso usar ela nela mesma, tá bom? Posso trocar colunas de lugar, tá? Aí, por exemplo, posso trocar a coluna 3 por ela, coluna 3 de novo, mais um escalar multiplicado, por exemplo, da coluna 1, ou da coluna 2, ou da coluna 4, da coluna 6. Só não posso usar a coluna 3, que eu não posso usar ela nela mesma, tá bom? E eu só posso trocar linha com linha, coluna com coluna, tá bom? Mas aí, o que acontece com o determinante? Nesse caso, o determinante não se altera, então, continua a mesma coisa. Então, por exemplo, nessa matriz C, tá bom? Eu posso, por exemplo, pegar a coluna 2 e eu vou trocar a coluna 2. Então, eu vou trocar a coluna 2 por ela, tá? Mais, sei lá, 3 vezes a coluna 3, por exemplo, tá? A coluna 3 tá aqui. Então, eu vou trocar, só que eu tenho que trocar a coluna inteira. E aí, ela vai ficar, vou usar primeiro o 3 e da coluna 3 o 2. Tá? Então, vai ficar 3 mais 3 vezes 2. Então, 3 mais 6, 9. Depois, 2 e o 0 aqui. Então, fica 2 mais 3 vezes 0, que dá 2. Depois, o 12 e o menos 2. Então, 12 mais 3 vezes menos 2. Menos 2, opa. Então, fica 12 menos 6, dá mais 6. Então, eu vou trocar a coluna 2 inteira de lugar. Coluna 1 mantém 7, 6 e 10. A coluna 2 que eu acabei de trocar, 9, 2 e 6. E a coluna 3 também não troquei, 2, 0 e menos 2, tá bom? E aí, o determinante não se altera, ok? Então, vamos usar o teorema de Jacobi para calcular o determinante da matriz C. Então, o que acontece, tá? Sempre o elemento A1 tem que ser igual a 1. Então, é o que eu preciso fazer. Para o 7 virar 1, eu posso fazer o quê? 7 menos 6, que vai dar o 1, correto? Então, eu tenho que olhar na minha matriz o que me favorece, tá bom? Posso usar a linha 2, tá vendo que tem o 6? Então, se eu trocar, por exemplo, a linha 1 por ela menos 1 vezes a linha 2, que ficaria 6, 7 menos 6, que dá o 1 que eu quero, tá? Porque a intenção sempre, para eu poder fazer a regra de O, é que o primeiro elemento seja igual a 1, tá? Então, você tem que procurar isso. Então, é o que eu vou fazer. Só que eu tenho que fazer o quê? Com a linha 1 inteira, tá bom? Aí, o 3 e o 2, então, vai ficar 3 menos 1 vezes 2, então, 3 menos 2, que é 1 também. Depois, o 2 e o 0. Então, 2 menos 1 vezes 0, que é igual a 2, tá bom? E aí, eu vou trocar. Vou colocar aqui embaixo, para caber. A linha 1 vai ficar 1, 1 e 2. 1, 1 e 2. Troquei a linha 1, tá? A linha 2 continua igual. Eu usei a linha 2, mas eu não troquei ela, tá? Usei a linha 2 para trocar a linha 1. Pronto, agora eu tenho o que eu quero, o primeiro elemento é igual a 1, faz o risquinho ali, e aí faz a regra de Ó. 2 menos correspondente em linha em coluna, 2 menos 6 menos 4,
0 menos correspondente em linha vezes coluna, 2 menos 2 vezes 6 menos 12. 12 menos correspondente em linha vezes coluna, então 12 menos 10 dá 2. Menos 2 menos correspondente em linha vezes correspondente em coluna. 10 vezes 2, 20, então menos 2 menos 20 menos 22. Caiu uma 2 por 2, diagonal principal, menos 4 vezes menos 22, dá mais 8, 8. E diagonal secundária, 2 vezes menos 12, menos 24. Ou seja, vai ficar 88 menos, ou menos 24, que dá, somando 112, que é o determinante da matriz C, utilizando regra de Chió e o teorema de Jacobi. Beleza? Agora eu vou deixar para vocês tentarem resolver o determinante dessas 3 matrizes aí. Tem a resposta embaixo, tá? Para vocês verem se vocês conseguem acertar, usando exclusivamente a regra de Chió, tá bom? Então, na matriz F, que é a maior aí, é uma 5 por 5, você vai fazer regra de Chió, ela vai cair para uma 4 por 4. Regra de Chió de novo, ela vai cair para uma 3 por 3. Regra de Chió de novo, aí ela cai numa 2 por 2, tá bom? Bom estudo para vocês, um beijo e até a próxima aula.